E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui na Itatiaia vamos trazer um convidado especial para falar de um tema que vem sendo bem polêmico nos últimos anos, que é o gramado sintético no futebol brasileiro. Para quem tem, as mil maravilhas. Para quem não tem, é defeito de tudo que é jeito. Mas, para acabar de vez com esse assunto, vamos conversar com um especialista, que é o Sérgio Schild. Ele é CEO da Recoma, que é uma das grandes empresas do país com mais de 40 anos de mercado, que é especializada principalmente em pisos esportivos. Ele está com a gente na linha. Sérgio, primeiramente, prazer tê-lo aqui na Itatiaia com a gente para usar um pouquinho desse seu conhecimento para falar um pouquinho, principalmente, né, do gramado sintético. Então, seja bem-vindo à Itatiaia. Boa tarde a você, a todos os nossos ouvintes, espectadores. É uma oportunidade maravilhosa a gente poder discutir um tema tão apaixonante do esporte e principalmente da infraestrutura do esporte cada vez mais sofisticada. Aqui em Belo Horizonte a gente tem, né, o primeiro gramado sintético de um dos clubes, né, de Atlético Cruzeiro e América, que foi o do Atlético na Arena MRV. Foi trocado, começou a ser utilizado nesta temporada. E muito se falou, né, dessa troca do natural para o sintético. Eu queria que você falasse, né, porque o Henrique, que jogou bola há 20 anos, viu, Sérgio, não joga mais, estava acostumado com aquele gramado sintético de escolinha, né? Então, para muita gente, os gramados do futebol brasileiro seriam daquele estilo, né? Com aquela borracha preta, que a gente cai e ralava todo. Mas a tecnologia mudou bastante e essa ideia é bem errada, né, Sérgio? Tudo que se diz a respeito de grama sintética recentemente no Brasil é olhando pelo retrovisor, eu costumo dizer. A infraestrutura esportiva evolui na velocidade em que os computadores evoluem. Então, assim, a indústria vive numa busca permanente, crescente, em torno de atingir o estado da arte em termos da oferta de infraestrutura esportiva. E isso vem se dando em todos os segmentos do esporte. A Recoma atua em 40 esportes diferentes, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, enfim, nós estamos acostumados, é o nosso dia a dia, a infraestrutura do alto rendimento, a infraestrutura esportiva para o alto rendimento. E no futebol não é diferente. O nível de exigência cada vez maior e também a performance dos atletas cada vez mais física, o jogo cada vez mais estudado, cada vez mais os scouts apresentam mais informações para os técnicos e tudo mais. Mas, no que diz respeito à grama, as análises são sempre feitas com base no retrovisor, porque quando eu olho para o gramado do Atlético Paranaense, por exemplo, é um gramado feito há 10 anos atrás. Não só ele é de uma tecnologia muito anterior à atual, como ele já é um gramado de 10 anos de uso. Como um carro com 10 anos de uso, um carro novo. Você não pode cobrar a performance de um gramado que tem uma tecnologia de 10 anos atrás, com 10 anos de uso, e achar que isso tem que ser comparável àquilo que se pode fazer hoje. Então, assim, essa é a grande discussão técnica, porque, além disso, essa discussão é completamente contaminada com a questão das paixões esportivas e as disputas esportivas fora do campo, né? Há uma certa disputa em relação a quem vence a discussão, quem tem a melhor versão, quem tira o melhor sarro do outro, quem desqualifica mais o outro, e isso acaba contaminando a discussão, que é eminentemente técnica. Sim. Né? E para nós ela é eminentemente técnica. O Atlético Mineiro é uma grande referência no que diz respeito às escolhas de grama sintética e grama natural. Eu estive na construção do Atlético Mineiro e ali se fez uma discussão grande de se ia usar gramado sintético ou gramado natural. E lá se fez uma opção pelo gramado natural, que se mostrou ineficaz para o Atlético Mineiro, para a situação do Atlético Mineiro. Os primeiros jogos que tiveram lá eram um lamaçal, era um negócio horroroso. Depois foi se aperfeiçoando um pouco e melhorou um pouco a condição de uso, mas em um ano ficou muito claro que para a solução do modelo de negócio do Atlético Mineiro, a grama natural não servia. Sim. Então, basicamente, é preciso trazer a discussão para uma análise técnica e científica.
e sair dessa questão clubística, do sarro, da desqualificação do outro e tal, e vamos tratar disso na base técnica. Aí eu com certeza consigo oferecer um raciocínio mais lógico para essa equação gramado natural, gramado sintético, gramado híbrido. Claro que a gente tem que considerar a questão técnica, mas a gente tem que ouvir também os personagens, né? E recentemente, até curiosamente, após um jogo na Arena MRV, o Neymar foi às redes sociais e escreveu: o gramado sintético é mesmo foi lá e falou um palavrão. Quando os personagens eles começam a opinar também, né? Porque os jogadores estão acostumados com a grama natural e falam isso sobre a sintética, esse discurso, né, de desqualificação, ele ganha força, né, Sérgio? Sem dúvida que sim. Nós precisamos entender. Eu vou parafrasear, vamos colocar aqui um outro esporte no meio, para a gente entender essa questão esportiva. Um tenista, quando se sai mal no jogo, ele, em geral, 90% das vezes vai colocar a culpa na raquete, no saibro, na chuva, no tempo, mas muito raramente vai assumir a responsabilidade pelo seu mau desempenho. E isso também acontece no futebol. Os jogadores, quando têm jornadas vitoriosas, têm discursos melhores. Quando tem jornadas não vencedoras, aí atletas e técnicos se encontram argumentos que não são argumentos baseados em ciência, são argumentos baseados na necessidade de ter uma versão para aquele resultado esportivo naquele momento. Nós vamos ver aqui o Abel tentando manchar o campeonato do Flamengo. Por quê? Porque, infelizmente, naquele momento, vamos botar um asterístico aqui no Campeonato Brasileiro. E assim por diante. Então, o campeonato de versões, ele é um outro campeonato também. Agora, é bem verdade que os atletas que têm mais longevidade, que estão mais adiante na carreira, que têm mais idade, eles têm um pouco mais de dificuldade com o jogo um pouco mais veloz da grama sintética. Mas da grama sintética, hoje, a indústria que vem perseguindo o gramado natural no estado da arte, que é o sonho de todo mundo, ela pode hoje estabelecer um grau de especificação que acompanhe o gramado na velocidade do jogo que se quiser. Porque cientificamente, hoje, está comprovado que a grama sintética no estado da arte atual, contra um gramado médio do que existe hoje de gramado natural, ela hoje proporciona, estudo científico, 14% a menos de contusões. Então, assim, hoje a discussão das contusões está vencida. Agora nós vamos falar da discussão da velocidade da bola, do giro, tudo isso cientificamente a gente pode tratar, porque num gramado sintético, para que ele seja aprovado para o futebol profissional, ele tem que passar quase que o camelo tem que passar no buraco da agulha. São mais de 16 testes diferentes, todos eles com instrumentos científicos, para ver a entrega do gramado que a FIFA aprove para o futebol profissional. Então você testa a rolagem da bola, o kick da bola, a drenagem, o resfriamento, a planicidade, o nivelamento, enfim, a capacidade de absorção de impacto. Tudo isso é testado de maneira científica e os fios também do gramado, do carpete, são testados em laboratório antes. O shock pad que vai embaixo do carpete, ele também é testado antes. Após esses testes todos, se consegue uma aprovação daquela instalação que tenha os parâmetros, os estándares estabelecidos pela FIFA. Isso não é feito no gramado natural. O gramado natural vai na sensibilidade. Ninguém faz os testes tão apurados quanto se faz com o gramado sintético. Agora, a coisa boa do gramado sintético é que ele está numa evolução constante. Ou seja, a indústria como um todo, não só a Recoma, mas todas as empresas, toda a indústria, vive perseguindo dioturnamente uma solução que aproxime o gramado sintético do gramado natural em estado da arte. Porque há essa discussão, ainda agora houve declarações do Léo Pereira e do Jorginho, que são dois atletas experientes, dizendo que a jogar num gramado de baixa qualidade natural, como nesse caso foi um jogo que teve no Bahia, lá na Bahia, esse comentário,
é muito melhor jogar no gramado sintético, que tem um padrão mínimo de qualidade que não se atinge em alguns dos estádios brasileiros. Por exemplo, o estádio do Bahia, o estádio lá do Ceará, são estádios que não têm, Brasília mesmo, não tem atingido uma qualidade de gramado que a gente possa dizer que é um gramado natural em estado da arte, que é o sonho dos jogadores. O próprio Este Maracanã gramado passou por isso, né? natural, Muitas este reclamações, né? gramado, e o Maracanã também, Sim. este gramado natural em estado da arte, ele é muito difícil de ser alcançado e normalmente só se consegue atingir nas grandes competições, né? Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, porque você tem um tempo muito grande para preparar o gramado para utilizá-lo em 3, 4 partidas só. Né? Então, esse é o grande paradigma. Ah, sim, mas nós temos alguns campos em boas condições aqui. Temos campo de um só time e que, em geral, não tem show. É o caso do Corinthians. Né? Você tem uma situação do Corinthians que também precisa ser analisado, que o senhor diz assim, o gramado natural do Corinthians. Não é. O gramado do Corinthians é híbrido e tem lá 30% de fibra sintética, de gramado sintético entranhado na grama natural. Então, assim, tem muita falácia que a gente precisa esclarecer para poder chegar numa conclusão adequada. Você falou muito do gramado lá da Liga Arena, né, do Atlético Paranaense, e elogiou também o do Atlético aqui na Arena MRV. Você falou que o do Atlético Paranaense é um gramado de 10 anos atrás, e o Palmeiras, inclusive, agora está também fazendo uma troca lá no Allianz, se preocupando com essa evolução. Para o leigo, qual seria a diferença do gramado da Arena MRV, que é o mais novo, o mais atual, para o da Liga Arena lá do Atlético Paranaense? Bom, são muitas diferenças, né? Primeiro que o gramado do Atlético Paranaense não tem shock pad, ou seja, não tem o amortecimento embaixo. Né? Isso já é uma diferença absurda, né? Em termos de absorção de impacto e de qualidade do jogo. 2, ele tem um enchimento que é feito com fibra de coco só. Os enchimentos mais modernos, hoje, buscam fibras naturais, mas que mesclam, que são um blend de fibras para alcançar um resultado. Então, é o melhor da cortiça com o melhor da fibra de coco, com o melhor da palha de arroz, a última versão de enchimento que traz um aspecto, uma sensação de naturalidade ao gramado, ou seja, é a fibra sintética com enchimento natural. Esse enchimento é aquela camada que vai em cima do carpete, ou seja, entremeado na fibra do carpete para trazer uma certa naturalidade ao toque do gramado, né? Para resfriar também um pouco mais o gramado. E hoje, com a irrigação externa que se põe, né, o resfriamento externo, os gramados têm uma temperatura ótima, inclusive permite que o jogo seja regulado. Eu posso molhar mais ou molhar menos e ter mais ou menos velocidade dependendo da idade do meu time ou do estilo de jogo do meu time, não é? Então, isso realmente pode ser feito. Sempre foi feito no gramado natural, que o sujeito deixava de podar o gramado quando ele tinha um time muito lento, então ficava com a grama muito alta para diminuir a velocidade do jogo, e quando ele tinha um time muito rápido, ele cortava o gramado rente para a bola rolar mais rápido. Então, assim, isso sempre aconteceu. Só que nunca ninguém trouxe critério científico como hoje é possível você fazer um gramado sintético de 60 milímetros de altura de fibra ou de 45 milímetros. Depende do que você pretende em termos de esportivos. Tá certo? Então, a indústria permite esse tipo de escolha. Né? E esse tipo de escolha tem influência na velocidade do jogo, na absorção do impacto, no kick da bola e tudo mais. E a FIFA tem parâmetros muito claros para isso, e todo mundo que fabrica grama sintética, instala grama sintética no mundo com pretensões esportivas, tem que passar pela certificação FIFA Quality Pro, que determina todos esses parâmetros, diferentemente de um gramado natural que nunca é avaliado para isso. É lá a sensação do goleiro ou do jardineiro que trata da grama. Sim. Vamos pegar como referência, né, o topo. Vamos falar do Real Madrid, fez uma grande reforma no Santiago Bernabéu.
Por que o Real Madrid, que a gente sabe que até o custo de manutenção da grama sintética, ele é mais viável do que a grama natural. Por que o Real Madrid, então, não optou pela grama sintética com toda essa tecnologia e prefere o gramado natural, Sérgio? Bom, primeiro que o Real Madrid não tem um problema que nós temos aqui, orçamento. O orçamento dele é lunático, ou seja, galáctico, tá Sim. certo? Então, com o orçamento galáctico, você consegue fazer o que o Real Madrid fez. A tecnologia do Real Madrid é que o gramado é feito em prateleiras, que é instalado para fazer o jogo, e quando você precisa fazer um outro tipo de evento, um outro tipo de uso do estádio, você retira o gramado, coloca no subsolo, e esse subsolo tem ar-condicionado, fotossíntese artificial com lâmpadas, tem um agrônomo permanente para cuidar do gramado, adubação permanente, irrigação permanente, lá nas prateleiras que ficam embaixo. Tem um tratamento melhor do que muitas pessoas que não têm ar-condicionado em casa, não tem um nutrólogo para cuidar da sua alimentação, não tem o gramado do Real Madrid é uma coisa mundo. galáctica, Tá fora, assim, completamente fora da nossa realidade. A nossa realidade é de um futebol que está sendo desmamado do dinheiro público. Graças a Deus, né, o modelo de negócio do futebol, dos estádios, está mudando, porque até bem pouco tempo atrás era tudo financiado com dinheiro público, em que se gastava o dinheiro da população, de quem gosta e de quem não gosta de futebol, para pagar os absurdos de você trocar o gramado 3, 4, 5 vezes por ano. O Maracanã, que hoje é financiado pela concessão do Flamengo, que ganhou o estádio sem ter que pagar por ele, né? Uma coisa é o Atlético, que tem o estádio e teve que pagar por ele. O Palmeiras, alguém teve que pagar pelo estádio. O Grêmio, alguém teve que pagar pelo estádio. Mas o Flamengo recebeu um estádio em concessão. Esse estádio em concessão não restou conta de juros para pagar a construção do estádio, né? Então, o Flamengo paga a manutenção do estádio e no momento esportivo espetacular do Flamengo, que põe 65, 70 mil espectadores. E ainda assim divide a conta com o Fluminense. Ou seja, em dois para financiar o uso de um estádio que não precisa hoje muito mais para conseguir financiar a sua operação. Mas os estádios, em geral, que precisam fechar suas contas, hoje, com a saída do Estado, do dinheiro público dos estádios, né? Você queria lembrar que até bem pouco tempo atrás o Mineirão era público, o Pacaembu era público, o Maracanã era público, e assim por diante. Todos consumiam um volume enorme de dinheiro público. Hoje, só o futebol, a operação tem que... E a operação tem que fechar hoje. Hoje, as contas, essa questão, quando você fala de sustentabilidade, de negócio justo no esporte, que um é todo endividado, não paga ninguém, e o outro paga todo mundo, e essa coisa, isso tem a ver com sustentabilidade em todos os aspectos, inclusive a sustentabilidade financeira, né? E para a sustentabilidade financeira, não há nada mais caro do que um gramado natural em estado da arte. Porque o gramado natural em estado da arte custa absurdamente mais do que um gramado sintético. O próprio Batti, presidente do Flamengo, reconhece isso, que o Flamengo gasta 30 milhões, não sei de onde, para manter o gramado. Quantos times no Brasil têm o orçamento que o Flamengo e o Fluminense juntos têm para administrar o Maracanã, que foi cedido sem nenhum custo? Ou seja, o custo é de manutenção, não teve o custo da construção, como o Atlético tem que pagar a construção, de alguma forma, tem que financiar a sua construção, e os outros que também tiveram que financiar a sua construção. Então, se você analisa esse aspecto da sustentabilidade, esse aspecto, pode mandar ele entrar aqui, pode, esse aspecto da sustentabilidade, a sustentabilidade econômica é uma parte do capítulo. E sem dinheiro público, os estádios não podem mais ficar à mercê de um único jogo por semana, porque quando você joga em casa uma rodada e a outra rodada você joga fora, é um jogo por semana. Um jogo por semana são 120
minutos, aí 150 minutos de uso para bancar a conta de um gigante. Sim. E essa conta não fecha, você precisa ter outros eventos para poder fechar a conta. E aí, para ter outros eventos, só mesmo com um gramado sintético que permite você fazer um show hoje e uma final amanhã. Ou uma final hoje e um show depois de amanhã. E aí sim você conseguir financiar o esporte com o próprio o estádio, com o próprio recurso que ele gera e não mais com dinheiro público, não é? Sim. E para a gente finalizar, Sérgio, uma pergunta aí para quem está bem atualizado sobre o assunto. O que a gente pode esperar do gramado sintético do futuro? E esse futuro está sempre sendo moldado, né? Mas pensando daqui a 10 anos, o que a gente pode esperar desse gramado? Bom, o gramado sintético que evolui, como eu te disse, na velocidade que evolui os computadores, ele está buscando o estado da arte do gramado natural. O gramado natural, realmente, aquele do estado da arte, ainda é, vamos dizer assim, a melhor solução. Mas ele precisa estar no estado da arte. E para estar no estado da arte, ele, no Brasil, não tem essas condições. E a falácia de que o gramado natural da Europa não é verdade, porque o gramado do Real Madrid é híbrido. Ele tem 30% de fibra sintética, esse do Real Madrid que você mencionou. Sim. O gramado do Milan, do San Siro, também tem fibra sintética. O gramado do Corinthians também tem. O gramado que o Flamengo tem no CT dele também tem fibra sintética. Então, assim, esse purismo, ele não existe mais, né? Então, a tendência do gramado sintético é evoluir no enchimento, na fibra e principalmente evoluir na sensação, mas principalmente evoluir no discurso e também mostrar tecnicamente que cientificamente o gramado sintético está cada vez mais próximo do gramado natural, sem os problemas do gramado natural, né? Um gramado natural consome 20 mil litros de água por dia fora do período de chuvas. Isso um gramado maduro, porque um gramado novo, ele consome 50 mil litros de água por dia. Então, assim, ele consome adubo, ele consome 6 funcionários contra 1 funcionário do gramado sintético. O custo por hora uso é absurdamente superior. E o futebol em si, com um jogo por semana no estádio, não é possível de financiar isso, né? Então, e a indústria, cada vez preocupada com isso, vem buscando cada vez mais se aproximar do gramado natural em estado da arte. Então, as fibras hoje são de polietileno, são lubrificadas. Os enchimentos são hoje super naturais, esses compostos de cortiça com fibra de coco, com palha de arroz, dá uma sensação de terra, até cheiro de terra tem. Uhum. Né? As irrigações hoje que resfriam o gramado, transformam o gramado numa coisa úmida, que é muito parecido com a terra em boas condições de uso. Então, assim, e a indústria continua evoluindo. A próxima evolução que nós provavelmente teremos será uma grama que nem enchimento exigirá. Nós vamos ter uma maneira de sustentar as fibras para cima com a própria fibra e que com isso a gente consiga um resultado ainda mais próximo do gramado natural em estado da arte. Estarei vivo para ver isso, Sérgio? Quando isso poderá ser possível? Com certeza, sim. Olha, eu comecei na grama sintética em 1996, nós já estamos na 6ª geração. A primeira grama sintética que veio era de polipropileno, aquele plástico duro que queimava só de olhar. Uhum. E depois surgiu o enchimento era de areia de construção, extremamente abrasiva. Depois trocou areia veio areia monazítica, essa areia de mina fininha, a mesma que usa no beach tênis e tal. Uhum. E depois trocou a fibra de polipropileno para fibra de polietileno. Depois surgiram os shock pads, o amortecedor de impacto inferior. Depois surgiu a irrigação. Depois surgiu a modificação, retirando a borracha. Aí surgiu aquela borracha preta, sim, SBR, que é a borracha reciclada de pneus, que esquenta muito e tal. Ainda é muito utilizada por causa do custo, né? Que era o terror na em várzea, casa, né? em todo lugar. Chegava com a chuteira, tinha que balançar aquilo ali, sujava tudo.
Isso. E então saiu daquela borracha para uma borracha chamada TPE, que é um termopolímero, que foi usado no Palmeiras, que derreteu e tal. A gente pode fazer um capítulo só para te explicar por que ele derreteu. Ah, Ele tem temperatura de fusão muito baixa, esquentou muito e ele derreteu. Mas enfim, a gente pode discutir isso num outro dia. E aí vieram os enchimentos naturais, de fibras naturais. Com esses enchimentos naturais, de fibras naturais, a gente alcançou muito próximo do gramado em estado da arte. Mas os nossos dirigentes precisam olhar para os gramados que são produzidos hoje e sim. não para um gramado com 10 anos de uso e dizer que ele tem que performar como um carro novo do último modelo. Não funciona assim. Então, na hora que nós conseguimos vencer essa barreira, certamente nós vamos ter mais atletas que vão se adaptar melhor a esse gramado sintético e os orçamentos dos clubes vão fechar e os orçamentos do clube vão se autofinanciar e eles vão ter mais dinheiro para investir em salário de jogador. Tá certo. Então esse gramado, só pra gente finalizar agora de verdade, tá? Esse gramado então hoje que a gente vê na Arena MRV, ele é o que tem de melhor de tecnologia e o que mais se aproxima dessa excelência toda que você fala? Já existe um outro enchimento Aham, que é posterior, que é esse que é desse composto, que no Arena MRV é só cortiça. sim. Hoje, a última palavra em enchimento é esse composto, esse blend que leva a cortiça, como tem lá, mais a fibra de coco e mais a palha de arroz. Esses três dão uma sensação muito melhor do que somente a cortiça, porque a cortiça ela forma grânulos que você desliza rolando os grânulos. Quando Uhum, você mistura os três, você desliza um pouco por escorregamento, né? sim. Você tem um giro muito mais doce, vamos dizer assim, muito mais suave, né? Uma queda também muito mais suave, tem muito mais aspecto de terra macia, Não precisa entendeu? trocar o Então, gramado, é só colocar esses novos compostos, é isso? o Palmeiras, você vê que a primeira coisa que o Palmeiras está fazendo é retirar a cortiça para Ah, retirar o carpete e recolocar um novo carpete e depois vai colocar um composto desse. hum. Não, mas no caso do A Atlético evolução precisaria só do tirar tudo? composto. Em princípio, tirar, remixar e colocar de novo. Mas essa Ah, solução do Atlético é uma ah, solução muito adequada para o futebol. Está sim, muito próximo da atualidade. entendi. Quando o Atlético tiver que substituir esse gramado, ele pode fazer esse trabalho. Bacana. Sérgio, ó, obrigado demais por ter doado uma parte do seu tempo aqui pra gente, pra trazer essas explicações, né? E uma explicação técnica, eu acho que ela vale muito, até para o torcedor, que às vezes houve uma reclamação de um jogador, mas não sabe de fato, né, o funcionamento, todo o estudo, toda a tecnologia que está envolvida ali no gramado. Então, muito obrigado por falar com a gente aqui na Itatiaia. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos sempre às ordens. Um abraço.